vocês entendam já desde o início aqui, o que é que Lucas, essa narrativa de Lucas, a respeito dessa pesca milagrosa. No início a palavra já vai dizer o seguinte, que o povo se comprimia, ou seja, para ouvir Jesus falar. E vai narrar que não era pouca gente, fala de uma multidão que se comprimia, era muita gente que queria ouvir Jesus falar. Mas tem algo interessante que eu queria que vocês se remetessem, se colocassem nesse cenário. A palavra vai dizer que Jesus olhou e viu 2 barcos. Nessa pregação, todas as vezes que eu falar de 2 barcos, um vai ser você, somos nós. Você é um barco. No final você vai dizer para Jesus qual desses 2 você é. Mas todas as vezes que eu me referir a barco, eu vou estar me referindo a nós, a todos nós, a você, a mim, né? Nós que estamos aqui. E a palavra diz que Jesus olhou e viu 2 barcos. É interessante que o olhar de Jesus é um olhar perito, é um olhar que vê tudo. O nosso olhar é limitado, o de Jesus não. Logo quando ele viu de longe, à beira do mar, do lago de Genezaré, ele avistou 2 barcos e foi se aproximando. A palavra de Deus vai dizer que ele se aproximou. Só que tem um detalhe importante: Jesus subiu em apenas um. Ele viu 2, mas ele usou apenas um barco para anunciar a palavra. Jesus quer nos dizer nesta noite, quer explicar, quer trazer para nós, que ele vê muitos barcos, mas ele só usa aquele que está disponível. Aquele que se coloca, que se oferece para que o evangelho seja anunciado. A palavra vai dizer que ele pregava, e Jesus quer subir em um desses barcos. Aqui vai dizer que foi o barco de Simão. E Jesus olha para nós, é como se hoje o nosso grupo de oração fosse um lago de Genezaré. E Jesus está vendo 2 barcos. O seu é o de Simão ou é o outro que simplesmente Jesus olhou? Ele olhou, mas o de Simão chamou a atenção, porque era um barco que estava disponível. Eu não estou dizendo que era o mais novo, talvez o de Simão fosse o mais velho, porque ele trabalhava muito, ele tinha uma empresa, ele tinha uma companhia de pesca, mas foi o que atraiu Jesus. Nós, como barcos, estamos atraindo Jesus para quando Jesus chegar e olhar e dizer: eu quero subir hoje, é no teu barco, eu quero estar anunciando, é no teu barco. O barco é a nossa vida. Jesus hoje não tem mais boca, ele precisa da minha boca para anunciar, ele precisa das minhas pernas, ele precisa da minha disposição para anunciar. E o olhar de Jesus, ele é capaz de transformar, de fazer nova todas as coisas. E a gente percebe que aconteceu um encontro de olhares. A palavra fala 2 vezes, ele olhou. Quando Jesus olha e os olhares se cruzam, na medida que todos se colocavam à disposição, a vida daqueles homens começaram a mudar a partir do olhar de Jesus. Porque eles já estavam cansados. Eles tinham trabalhado a noite toda. E veja como é a pedagogia de Jesus. Jesus poderia ter vindo antes, mas Jesus deixou eles passarem a noite toda pelejando. Talvez você seja um desses trabalhadores, pescadores, que faz dias que você está pelejando, está na luta, já está até cansado, mas na hora certa, ao amanhecer, Jesus vai chegar. E quando ele chega, ele olha e não vai tentar resolver seu problema não. Ele pede logo para te usar. Eu quero um barco aqui disponível. Qual desses barcos estão disponíveis? E aí ele sobe e anuncia a palavra. Ele dá o pão palavra. Ele poderia ter chegado logo e não, eu vou resolver, tá aqui os peixes de vocês. Não, primeiro a palavra, depois o pão que merece.
a se transformar na vida deles. Esta é a noite do encontro. Jesus, ele não quer simplesmente olhar de relance, ele quer fixar na tua vida, ele quer subir, ele quer te dizer nesta noite: eu preciso de você disponível para que a palavra seja pregada no lago de Genezaré. E o lago de Genezaré é a Copiara. Jesus está necessitando de barcos disponíveis para que essa palavra chegue mais longe. Olhe para esses bancos que estão vazios. Se eu estivesse fazendo a obra de Deus acontecer, evangelizando, pregando, divulgando, esses bancos estariam cheios. Por quê? Porque a missão é nossa. Você vê que estava uma multidão querendo ouvir Jesus falar, e aí ele chega nesse momento que para eles é inoportuno, quando ele diz: chega lá e eu vou pregar, sobe no barco, faz tão pouco esse barco, entra no barco, começa a pregar, a anunciar a palavra. Depois que ele prega, ele olha para eles e diz: lançai as redes do outro lado. Aí Pedro diz: mas Senhor, nós já passamos a noite toda trabalhando. O Senhor diz: lançai as redes do outro lado. O que é que essa palavra quer nos dizer nesta noite? Lançar as redes do outro lado é o Senhor nos chamando a uma mudança de vida, a uma conversão. Se desse lado não tem peixe, obedeça, porque é do outro lado, é a mudança de lado que nos faz ser esse barco disponível para o Senhor. Às vezes a gente insiste em viver nessa situação, em viver nesse pecado, em viver nessa vida, em viver essa realidade, e Jesus chega para desconcertar tudo aquilo que para nós estava consertado, era certo. Jesus diz: é do outro lado, é do outro lado. É a mudança, conversão é isso, é escutar Jesus dizer: pega as redes e lança do outro lado, sai desse lado, esse lado não tem peixe, esse lado não tem salvação, esse lado não tem céu, esse lado não tem graça, é desse lado que o milagre vai acontecer. E lança as redes, e a palavra vai dizer o quê? Que eles pegaram em abundância, que foi preciso Pedro chamar o outro pessoal que estava lá atrás do barco, e os dois quase se acabavam naquela manhã. Por quê? Porque Pedro obedeceu a palavra de ordem. Por que às vezes nossa vida não muda? Faz quanto tempo que Jesus está olhando e dizendo: é do outro lado, muda para o outro lado, mas a gente insiste em continuar na direção que a gente pensa que é certa, no caminho que a gente pensa que é certo, mas ele está dizendo: muda. E algo interessante aqui é que olhar, ser usado, isso é uma consequência. É uma consequência do teu sim, da tua permissão. Talvez hoje você foi encontrado por Jesus, ele olhou e viu o teu barco. Talvez não seja hoje, ele não está vendo tanta disponibilidade para subir no teu barco, para pregar no teu barco, mas você já foi encontrado, algo bom. Talvez não seja hoje o dia em que você vai ser usado por ele, mas já foi encontrado. Espero que não se perca, que não fuja do olhar do Senhor, porque nós temos essa tendência de Jesus nos encontrar em um grupo de oração, em um seminário. A gente vive aquele encontro, aquela graça, chora, foi um encontro lindo, depois a gente se perde do olhar do Senhor. A gente foge do olhar do Senhor porque a gente quer os olhares de coisas, ou então porque a gente não quer deixar coisas para trás. Porque a conversão, ela requer de nós deixar coisas para trás. Vocês pensam que foi fácil para Pedro deixar a sua empresa? Ele tinha uma companhia de pesca, mas ele largou tudo para seguir na melhor companhia. De quem? De Jesus. Porque quem encontra Jesus vai sentir, vai perceber que é a melhor companhia, é a melhor parceria que você
você faz, posso até usar esse termo. É o melhor amigo, é o seu tudo. E assim eles fizeram, eles largaram tudo.